Eu entrei na Universidade de Coimbra, creio que em 1987. Fiz a minha licenciatura em História na Faculdade de Letras, de 87 a 91. Depois fiz um estágio profissionalizante, onde aprendi a ser professor, entre 91 e 92. Logo de seguida, sem interrupções, fiz um mestrado em História Contemporânea de Portugal, também na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, um mestrado muito interessante, denso e exigente, como na altura se fazia. E logo de seguida também, em 1995, ingressei na Faculdade de Economia como assistente e, obviamente, no grupo de História Económica e Social, onde tive que me especializar e aprender algo mais, dado que os meus precedentes eram frágeis nessa área, em História Económica e Social, nessa conjugação que nós aqui temos e que assim entendemos, de acordo com a herança de Vitorino Magalhães Godinho e com o entendimento que as pessoas do grupo de História Económica, nomeadamente o professor Romero Magalhães, deu à História Económica e Social. Depois fui fazendo o doutoramento. O doutoramento é sempre uma escolha difícil, é uma peregrinação com sobressaltos diversos, um caminho longo, como era na altura. Filo entre 1996 e 2003. Doutorei-me em História Económica em 2003, com uma tese de doutoramento sobre as pescas, a organização corporativa das pescas e, em especial, a pesca do bacalhau no Estado Novo, ligação que, mais do que um objeto científico, me deu um envolvimento afetivo, cultural e um envolvimento de âmbito mais largo com essas matérias. Depois, em acumulação com esta atividade, dirigi o Museu Marítimo de Ilhavo durante 7 anos, também como prolongamento da minha atividade de investigação científica e em relação com essa divulgação cultural. E, portanto, nunca saí do mar, mas nunca saí também do estudo do Estado Novo, do estudo das instituições económicas e políticas no limite de regulação da vida social impostas pelo Estado Novo salazarista, e é essa questão que ainda me ocupa e que hoje estou a estudar, sobretudo procurando fazer uma síntese sobre a dita economia corporativa, em conjugação com um outro mais audacioso, que está ainda a principiar, que é uma história da economia marítima portuguesa no século XX. Hoje fala-se muito do regresso de Portugal ao mar, da revalorização económica dos recursos no mar, com alguma demagogia também, e eu estou a procurar construir um projeto de âmbito largo que sintetize e meça a importância da economia do mar ao longo do século XX português. O livro que eu escolhi poderia ser outro, na medida em que a escolha dos livros é algo de errático. Nós ora gostamos de um livro, ora gostamos de outros, mas há livros a que sempre voltamos. E eu escolhi A Grande Transformação, de Karl Polanyi. Não sei dizer se era um filósofo, um economista, um historiador, se um antropólogo, de tudo um pouco. Creio que filósofo resume melhor aquilo que este judeu de origem húngara, nascido em Viena e falecido já bem entrado no século XX, em 1964, no Canadá, este homem de origem judaica, um homem talentoso, legou-nos, entre várias obras, esta quase célebre A Grande Transformação. A Grande Transformação, The Great Transformation, editada primeiro em Nova Iorque, no final da guerra, de seguida em Londres e traduzida para francês, como é costume, só nos anos 80. É uma obra marcante que podemos ler em vários contextos e que trata de muitas coisas. Eu lia com a descontração que um historiador lê estas coisas, lia com uma agenda muito própria, mas de vez em quando, até no contexto da crise atual e do questionamento que é necessário fazer e que em parte se está a fazer da teoria económica, relia recentemente, e sempre esta obra me surpreende com ensinamentos novos. O que ela trata basicamente é do processo longo de morte
mal acabada, diríamos assim, do liberalismo económico e do capitalismo liberal. Ou seja, o autor, aquilo que trata, e tem 2 capítulos muito bons que podemos considerar de história económica, que são sempre capítulos de antropologia económica, o que ele nos diz, aquilo que nos ensina, é que a dita civilização do século XIX, assenta em 3 ou 4 pilares e, sobretudo, no mito do mercado autorregulador, ruiu sob a crise económica dos anos 30 e a crise política que vai de 1930 a 45. É claro que ele enquadra tudo isto como devia ser nos escombros da Grande Guerra de 1914-18 e, sobretudo, aquilo que nos diz, entre outras coisas, creio que é uma lição interessante de reter, de revisitar e de debater em novos contextos, é que o mercado não é uma instituição natural, é uma instituição social e politicamente construída e que a ilusão do mercado autorregulador que nos legou o liberalismo económico do século XIX teve um preço na grande transformação e na crise muito violenta que fez sussurrar essa herança do século XIX. E essa crise violenta teve a sua expressão mais contundente e mais bárbara no próprio nazismo. O nazismo, segundo Polanyi, foi, entre outras coisas, uma reforma compulsiva da economia de mercado às expensas da extirpação das instituições democráticas. Mas creio que a grande transformação do Polanyi é um livro de ontem e de hoje e é, por assim dizer, um long seller na medida em que é um livro de sempre.